Olha, estou recebendo convidados muito especiais aqui hoje para nós falarmos de um assunto que é bastante importante. Nós comentávamos já com o chefe Raimundo que toda virada de ano você faz planos, você deseja que algumas coisas aconteçam, que outras deixem de acontecer também, porque tem coisa que você não quer que se repita. E daí, como é que você faz para planejar isso? Os relacionamentos também mudaram por conta de uma liberdade excessiva também, que muitos de nós não nos acostumamos. Você acaba criando novas possibilidades de relacionamento que para alguns são saudáveis, mas será que a solidão, mesmo você se relacionando com alguém, é saudável? Que isso tem acontecido muito. E nós vamos conversar sobre isso com os nossos convidados e também vamos conversar, o Luiz está aqui do meu lado hoje, nós vamos conversar com o Luiz a respeito da influência de tudo que nós vivemos em 2018, que foi um ano bastante difícil, tanto no mercado de trabalho, como politicamente falando. Houve uma eleição que foi muito dividida, então quando você tem uma divisão, você tem uma divisão também de pensamentos, de ideais. Isso mexe muito com a cabeça da gente, principalmente, vamos supor que você tenha votado no que não, naquela pessoa que não ganhou, ou você votou naquela que ganhou e tem novas perspectivas. Então, todas essas mudanças que aconteceram em 2018, elas influenciam diretamente no nosso comportamento e no nosso convívio. O Luiz vai falar um pouquinho sobre isso. Paulo está aqui com a gente hoje também para falar justamente o que eu estava te falando de relacionamentos. Quando a gente fala em relacionamentos, não é só relacionamento de namoro, de casamento, é relacionamento também no teu ambiente de trabalho, com a tua família, principalmente, muitas vezes, com a família, porque quando você tem que descontar em alguém, é na sua casa que você acaba descarregando mais mesmo sem perceber. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o Fred está aqui com a gente hoje, porque nós vamos falar também essa questão do mercado de trabalho. Existe uma perspectiva de melhora que todos nós torcemos muito para que ela aconteça, porque nós temos muitas pessoas desempregadas e o desemprego também reflete no nosso dia a dia, porque se você não tem emprego, você não tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, obviamente, você fica com a cabeça cheia, porque você tem coisas para pagar, as contas não param. Você não deixa de viver, mas você precisa ter uma reestrutura. Então, será que nós podemos fazer alguma coisa para mudar esse quadro, para abrir novas oportunidades? O Fred vai falar um pouquinho sobre isso. Vou começar já com você, Paulo, que está chegando aqui com a gente. Paulo não tinha vindo aqui ainda, eu tenho uma responsabilidade hoje para falar essa história de relacionamento que nós falávamos antes. Você acha que essa situação, eu estou certa no que eu disse, que essa situação muito difícil que nós vivemos, elas acabam influenciando até na maneira da gente se relacionar? Sim, por demais, né? Em todas as esferas, como você também bem colocou, né? Então, não é só o relacionamento a dois, não é só o relacionamento amoroso, não é só o relacionamento sexual, é o relacionamento social, é o relacionamento familiar, é o relacionamento com as pessoas do trabalho, né? Então, isso acaba acontecendo influenciando mesmo. Isso, em todas as esferas de relacionamento. Onde tem pessoas, né? Acaba se influenciando pelo que está acontecendo no contexto, né? E, Paulo, a gente consegue, mesmo no meio de uma situação difícil, por exemplo, no desemprego, como eu vou falar daqui a pouco com o Fred, em situações muito adversas, existe uma mola que faça com que a gente, um ponto de equilíbrio mesmo que faça com que nós não tenhamos reações tão adversas e que isso não influencie tanto no dia a dia dos relacionamentos? A receita, se é que a gente pode assim dizer, né? A receita ela é um pouco ela é bastante milenar, né? Ela é bem conhecida. O autoconhecimento é sempre fundamental, né? Então a gente ficar o tempo todo só esperando que o meio externo dê conta do que está acontecendo internamente, a gente acaba percebendo que isso, com o passar do tempo, a gente se irrita, né? A gente não encontra nada e a sensação de vazio é sempre muito grande. Então, o autoconhecimento seria uma espécie de um antídoto. Um caminho, né? Isso, né? Então, Agora, o conhece-te a ti mesmo, ele é muito interessante, né? Em todos os momentos. É mais fácil, né, para você se relacionar com os outros quando você se conhece, claro, né? ele é atemporal, né? Ele é atemporal. Ô, Fred, essa história, mesmo com tantas mudanças, e claro, toda mudança, ela nos dá uma possibilidade de melhora, porque sempre, se você quer mudar, você quer mudar para melhor. Então, essa perspectiva que a gente tem. Mas, na prática, você acha que isso vai acontecer também no que diz respeito à reciclagem, ao mercado de trabalho, à reciclagem de pessoal e a nossa própria, buscando novas alternativas mesmo para driblar tudo que nós vivemos, todos os traumas que foram, que é para terem sido deixados lá atrás, mas que muitas vezes não são? Keila, você sabe que uma coisa que é bastante importante é que no momento do desemprego as pessoas não fazem o gerenciamento do tempo, né? Então que elas ficam desempregadas, elas ficam, né, entram a inteligência emocional baixa, vai naquele mar de angústia, fica muito decepcionado, a autoestima cai. E aí o que eu vou fazer com esse tempo livre? Então eu costumo falar que a gente precisa montar uma agenda
não vou colocar um nome como agenda do desemprego, mas eu também preciso ter os horários que eu vou dedicar à busca do trabalho, os horários que eu vou dedicar até à atividade física, que vai melhorar as minhas emoções para poder dar conta. Ou seja, você não perder a rotina que você teria, Exatamente. teoricamente, no seu dia a dia. Você criar uma rotina dentro daquela adversidade. Você pode investir na busca da recolocação até 8 horas por dia. Você revisitando o seu currículo, reformulando o seu currículo, entendendo, simulando entrevistas com pessoas que possam ser da área de recursos humanos, que possam te dar feedbacks, como você está se portando, visitar as suas redes sociais, adicionar grupos, participar de eventos que tenham outros profissionais que também fazem parte. E se você entende que o seu trabalho pode ser um pouco mais operacional, não se engane. Também a oportunidade de reciclar, existem cursos gratuitos. O importante, a palavra de 2019 é atitude, é movimento, é não ficar aguardando. Mas existe uma possibilidade de melhora na prática? Você acha que sim? Sim, para as pessoas que elas conseguem fazer justamente o que eu falei, o gerenciamento do tempo. Conseguir buscar novas oportunidades como? Entrando em contato com essas pessoas que podem dar subsídios para que elas possam se preparar profissionalmente, estar atento às redes sociais também e às plataformas que sempre apresentam vagas diversas. Hoje em dia a gente tem inúmeros grupos profissionais, tanto de WhatsApp como também em Facebook, em LinkedIn, existem uma série de redes. E aí a questão de você estar buscando e estar dando a cara a tapa, apresentando seu trabalho, mandando seu currículo, chamando de repente um profissional para tomar um café para poder te ajudar nesse momento. Existem muitos profissionais que estão ainda nesse movimento de estar contribuindo com as pessoas que estão buscando recolocação. Então, é atitude. E aí, seu Luiz, como é que faz no momento que a pessoa está preocupada, que virou o ano, por exemplo, sem trabalho, ou muitas que viraram o ano com problemas sérios de relacionamento, encontrar esse equilíbrio para tentar fazer deste ano um ano melhor? Olha, eu acho que o ano de 2018 foi um ano para todo mundo pensar quais são as emoções que foram vivenciadas. Paixões Isso em todas as áreas, em todas as áreas, né? Vivemos amores profundamente, ódios aos extremos, mas acho que a palavra de ordem aí, que é a que está mais difícil de se reencontrar, é a resiliência. É a capacidade de se refazer frente ao caos, né? É passar por tudo isso, porque assim, a questão do que vivemos não foi só política, foi financeira, foi profissional, foi econômica, foi mundial. Foi tudo ao mesmo tempo, né? Tudo ao mesmo tempo aqui agora. Então, todas essas paixões, essas emoções afloradas ao mesmo tempo. Então, é a capacidade do indivíduo conseguir se refazer. Acho que o Paulo trouxe uma fala muito interessante, assim, quanto mais eu me reconheço, eu sei como eu sou e como eu funciono, melhor fica a capacidade que eu tenho de superar esses desafios. Então, identificar o que deu certo, vamos manter, né, inclusive até na busca da própria carreira, né, ou das relações familiares, o que não está funcionando. E pensar que talvez eu precise de ajuda. Né? Acho que isso é essencial. Né? Ou de um conselho, ou de uma psicoterapia, ou de um grupo. Né? Saber como é que eu vou superar esses novos desafios para frente. Afinal de contas, a gente apostou num ano, a gente pediu mudança, seja ela qual for, ou pessoal ou profissional. Então, jogar essa esperança para conseguir superar, porque senão eu vou trazer tudo aquilo de novo, né? Não vai dar certo, vou fracassar outra vez. Toda a negatividade que já era para ter ficado lá atrás, né? Como já eu falei. era, né? Então, a gente teve casos, e ainda tem, pessoas que estão 2 a 3 anos desempregados. Então, tem uma esperança aí de recolocação, né? Teve uma melhoria na questão do próprio emprego no final do ano, mas assim, cadê o meu, né? Como é que eu me reinvento? Acho que a palavra é aprender com tudo que foi passado aí emocionalmente. Foi um ano de desgastes. Ô Paulo, sabe que, falou em reinventar, eu fiquei pensando, nos relacionamentos amorosos, o que a gente percebe hoje é que as pessoas... Você atende mais gente, você é especialista nisso, eu falo daquilo que a gente vê no dia a dia. Parece que as pessoas hoje não têm muita paciência de construir as coisas. Parece que você está tentando alguma coisa, você tenta um relacionamento, se não dá certo, as pessoas mudam muito rápido. Então, porque tudo nessa vida para dar certo, até para cozinhar, você tem que esperar o negócio ficar pronto. E parece que os relacionamentos hoje são rápidos demais. Vocês até falavam isso antes de nós começarmos. Isso é uma causa, é uma consequência, aliás, também, dessa correria, dessa ansiedade que a gente tem em resolver tudo? Isso acaba causando esse problema também, na tua opinião? Nós vivemos acho que um século já quase, onde nós somos bombardeados o tempo todo com informação, né? E com isso a gente acaba tendo uma crise atencional, né? De atenção. Então assim, a gente fica bombardeado pelas informações, né? Querendo dar conta de tudo isso, querendo sintetizar tudo isso,
E quando você vai ver, você deixa de dar atenção para sei lá, para a pessoa que está do seu lado, você deixa de dar Marido, atenção. esposa, namorado, o que for. Passou uma mensagem que você não respondeu, um e-mail que você deixou para lá, né? Então a gente é bombardeado com muitas informações. Isso vai ter repercussões em vários aspectos da nossa vida, né? Então a ansiedade sobe, porque aí eu percebo que eu não consigo dar conta de tudo. A tendência é não saber lidar com a angústia ou com a ansiedade do outro, já que eu não sei lidar com a minha própria, né? Então isso vai reverter em desgaste, né? Isso vai resultar em distanciamento, né? E muitas vezes, como você mencionou da troca, parece que a troca é inevitável, porque a nossa lógica hoje qual que é? Deu problema, troca, né? Então não tem mais aquela história de deu problema, conserta, ou deu problema, espera, né? Não toma nenhuma decisão agora, espera, baixar os ânimos e aí pondera, né? Faz uma análise de um histórico que você tem às vezes com o outro ali, né, com a outra pessoa ali junto com você e veja o que você quer fazer, né? Mas não toma nenhuma Decisão precipitada. Isso, por impulso, né? Que é o que a gente faz no consumismo, né? Então a lógica do consumo invadiu as relações, quer sejam relações profissionais, quer sejam relações amigáveis, quer sejam relações amorosas, sexuais, né? Então assim, não serve troca. Ô Paulo, como é que chama o negócio que você tinha falado da relação? O que é mesmo? Isso. Amores líquidos, a gente chama. O Paulo, esse é nome mesmo de verdade, técnico, nome técnico para o negócio. Já ouviu falar nesse negócio de amor líquido? Como que é o amor líquido, Paulo? Conta você. O amor líquido, por exemplo, se eu pegar esse copo aqui, né? Então, nessa taça aqui, a gente tem essa quantidade de líquido, né? Se eu pegar essa quantidade de líquido, ela não vai desaparecer no chão. Só que ela vai se... ela vai se espalhar pelo piso que temos aqui, né? Mas vai ser a mesma quantidade que tem aqui na taça. Certo. Né? Então, o que é líquido, né, se amolda a qualquer tipo de embalagem, né? Então, por isso que o amor, o afeto, né, os afetos, os sentimentos, hoje também são líquidos, né? Que se perdem, na verdade, né? Pode se perder, pode se espalhar tanto. Ele não se concretiza, que é até o que você acabou de falar do alimento. Então, o Paulo me fez lembrar uma coisa, que a gente falou muito no ano passado. As relações estão no ter e não no ser. É verdade. Eu tenho a relação, mas se não está legal eu posso ter outra. Então eu vou fazendo... Posso mudar e pronto, e não tem Fácil, problema. né? Até porque a tecnologia está tudo muito rápido. Então eu consumo muito rápido e eu também deixo muito rápido. As coisas explodem, acontecem. Então assim, eu não dou o tempo de maturar. Na primeira briga eu já termino a relação. Não deu certo, eu já excluo do Face, bloqueio. É tudo muito rápido. Então a gente não está tendo tempo de formar o ser, passar o tempo da maturação. Ficou bom, não ficou, tem muito sal, não tem muito sal, pera, vamos dosar mais um pouco. Não, e isso a gente percebe no consultório, acho que o Paulo também vê muito isso, é assim, não dá, eu quero acabar. Né? Isso pode ser casamento, tudo, né? Isso pode ser até emprego. Até né? Tá então, muito assim, rápido. Não estou gostando do relacionamento que eu estou tendo aqui com a chefia, né? Não gostei da forma pela qual fui abordado, né? Parece que tem coisa melhor aí fora, né? Então não espera nem, como o Luiz falou, não espera nem um tempo para avaliar. O Fred falou de uma agenda, né? Uma agenda no momento que está desempregado. No momento que está desempregado. E aí, Você não está dando conta de fazer agenda nem estando Pois empregado. Né, né? Fred? Então, como é que você conseguir faz, né? organizar a tua vida no momento de desemprego para que você não saia daquela rotina, ou seja, para você não desacostumar de trabalhar, porque a gente se acomoda com tudo nessa vida, inclusive Exato. com isso também. Né? Mas você se acostuma a ficar sem dinheiro e fala, quer saber, não tem mais jeito, mesmo vou largar para lá. A hora que aparecer alguma coisa, Exatamente, apareceu. Tem pessoas que acostumam, tem pessoas que acostumam até ficar angustiadas, né? Com aquele dia a dia angustiado, triste do desemprego ou de uma atividade profissional que ela está insatisfeita, ela se torna aquilo uma rotina. Sim. Angústia, falou uma coisa legal. Eu gosto de psicólogo, o psicólogo resolve todos os problemas da gente. Todos os problemas pessoais, você fica pensando assim, qual é a medida que eles têm para resolver uma coisa que a gente não está conseguindo. Por exemplo, essa coisa de angústia também é uma coisa que destrói relacionamentos, né? Muito. O ser humano, eu costumo brincar que às vezes assim, ele já é angustiado por natureza. Já nasceu angustiado. Tem uma insatisfação. Que é natural dele, Que é natural. todo mundo tem. E aí, né, todas as teorias freudianas, lacanianas, ressaltam muito isso. Eu sinto que tem um vazio. E eu saio de uma maneira ansiosa, até na própria angústia, de preencher esse vazio, que eu não sei o que é.
que acaba virando meio que um buraco sem fundo, e aí ou eu vou trabalhar muito, ou eu vou achar que eu sou vítima que perdi o emprego, ou eu vou comer demais, ou eu vou consumir demais. Então, é a tendência de preencher o vazio, que é a angústia, né? O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo certo? Não estou? Estou sendo cobrado? Me cobro muito? Minha esposa me cobra, filhos, não dei certo. Então, essas angústias acabam fazendo parte, que se tornam as neuroses, que a gente tem que dar conta. Mas você fez um comentário, né? Como é que a gente resolve? Não, a gente não resolve. A gente é um facilitador para a pessoa ver como é. Facilitador da resolução. É um facilitador. Muitas vezes a gente busca aplicar alguns conhecimentos que a gente tem para nós, né? Então, se as pessoas me perguntam qual a receita de ficar 25 anos casado, eu costumo dizer que saber se iludir é muito bom. Então, assim, há 25 anos eu mantenho a ilusão de estar com alguém como eu estive desde o começo, resgatando momentos. Que é o seu caso, você tem 25 anos de casado. 25 você anos ensina de uma casado. coisa que você... porque Se me perguntam, eu falo. Porque assim, eu sempre costumo dizer, olha, não sou referência para ninguém, mas já que você está me perguntando, não... Para mim funcionou assim. Isso. O que é se manter iludido, por favor, Paulo? Se manter iludido? Ué, como eu acabei de dizer, né? E complementando... Porque eu acho que isso vale para todas as situações, Claro. até no trabalho. E até no trabalho, muito tempo você fala exatamente. assim, peraí, eu vou sair daqui agora. Exatamente. Fala, não, complementando... Complementando... criar essa ilusão. Exato. Complementando o que o Luiz estava comentando do vazio, né? A gente sempre se encontra com essa falta. Internamente, a gente sabe que sempre está faltando algo. Isso não é ruim. Foi por isso que a gente se desenvolveu como ser humano, foi por isso que a gente criou a sociedade, foi por isso que a gente criou as cidades, por isso que a gente criou o consumo, por isso que a gente criou tudo que a gente criou para nos atender, né? Certo. Isso também acontece nos relacionamentos, acontece nos empregos. Então, assim, a gente vai sempre, né, mudando e melhorando tudo mais. Então, a ilusão está em você, de repente, encontrar e, ó, achei. Né? Então, a ilusão nesse sentido. Entendi. Porque assim, se eu ficar o tempo todo, deve ter coisa Se você melhor. começar a ficar vendo só os defeitos, já É era. isso, e ficar vendo Vai o grama virar o do- líquido. É isso. E essa ilusão Entendi. eu chamo de propósito. Pronto. Então, quando eu estou no Ficou mais consultório e tem... Ficou mais... Como é chique. Ficou uma coisa assim, parecendo que é melhor, assim, pra você se Isso, iludir. isso. que ou é na terapia de casal ou é na individual e que aparecem essas angústias Sim. das relações, eu pergunto qual é o propósito. Tenta resgatar qual o objetivo que fez com que você se juntasse lá atrás, há 25 anos, e o que foi acontecendo no meio desse caminho para esse propósito não estar efetivado. Porque o propósito ainda existe. Porque a gente tem que ter relações sólidas para a gente sobreviver nesse mundo também, né? Porque eu acho engraçada essa modernidade toda, e eu acho que isso vai perdurar, não é uma coisa, a gente está falando de uma virada de ano, mas eu acho que isso não é uma coisa que se resolva, pelo contrário, eu acho que a tendência é piorar um pouco. piorar mais um pouco. Porque eu fico pensando, você tem propósitos profissionais, você não quer arrumar um emprego para pedir a conta amanhã. Normalmente, as pessoas, estou falando de gente normal, tá? Pessoa que estuda ou que tem um propósito de ganhar um pouco mais. Você quer ter uma carreira. E as pessoas não estão fazendo isso nos relacionamentos. As pessoas vão trocando com essa facilidade e me dá a impressão de que não existe um amor mesmo. Porque, na verdade, você vai conhecendo, mas aquilo que te mantém junto é essa afinidade que é o amor. Na verdade, que vai se transformando. Mas daí a gente volta naquilo que você falou da angústia. Então, o que faz eu desenvolver uma carreira? Certo. É saber suportar a angústia que eu vou encontrar durante o caminho desenvolvimento todo. da carreira. Certo. O que faz eu ficar 25 anos casado? Então, conseguir suportar a angústia, a minha e a do outro que está comigo. Porque na hora que surge a angústia, ou a minha ou a do outro... Que e a vai gente- surgir. O tempo todo Não vai tem surgir, como. né? O tempo todo tem condições para que isso aconteça. Se eu não tiver essa capacidade de suportar, aí eu vou embora. Né? Ou o Que é o outro que vai. todo mundo a maioria está fazendo. Isso, exato. Duas coisas que eu quero perguntar para vocês. Vocês acham, isso tanto no âmbito profissional como no âmbito familiar e no âmbito de relacionamento a dois, vocês acham que a internet, as redes sociais, esse excesso de informação tem afastado as pessoas e tem afastado as pessoas não só de amores sólidos, mas também de boas oportunidades? Eu acredito que tenha pessoas que Vai lá. Eu já olhei para ele. tem chefes em outros países que nunca viram ou nunca tocaram no próprio chefe, isso é comum. Então, às vezes, você está trabalhando dentro de uma empresa e o seu chefe, você tem contato com ele por meio de videoconferência e ele está em um outro país.
Então a gente tem vamos colocar esses relacionamentos plastificados, não só no âmbito profissional, mas também nas relações pessoais. E a gente vai ter que aprender a lidar com tudo isso, porque uma das coisas que a gente tem de tendência de mercado é o avanço da tecnologia e cada vez mais os profissionais eles vão ter que desenvolver essas habilidades tecnológicas. Então é uma realidade que não tem muito para a gente fugir. Claro que a gente vai ter um ônus com isso, né? E esse ônus que a gente vai ter que aprender a gerenciar. Foi assim E qual é o ônus principal no âmbito profissional, Fred, que você destaca? As empresas elas estão fazendo um movimento também de tentar tanto humanizar, né, os colaboradores, porque elas vêm percebendo justamente esses movimentos. De eu ter um chefe ou um time que eu trabalho que eu não toco, que eu não vejo, que eu não sinto, né, que eu não saio para fazer um happy hour depois do trabalho. Então é uma forma das empresas fazerem isso, elas desenvolverem trabalhos ou de coaching, desenvolver trabalhos com palestras comportamentais, ou com treinamentos, ou fazer encontros ou, né, eventos que eles possam se reunir e manter contato. Tem um outro ponto também. A gente tem que lembrar aí que cada vez mais a economia está globalizada. Então, às vezes, uma empresa não vai conseguir se manter dentro do próprio país. Ela vai ter setores aí espalhados ao longo de vários países ou regiões. E isso que vai impactar. É uma tendência. É uma tendência. E nos relacionamentos? Com culturas. Vocês acham que também influencia? Então. No caso do Paulo, dá para dar uma contrabalanceada e não ser tão negativo, mas os relacionamentos interpessoais e emocionais e amorosos? Então, dois aspectos, né? A internet, eu não posso dizer que ela é a vilã da história, mas também eu conheço pessoas que estão casadas em função da internet. A diferença é que eu fazia isso por correspondência, né? Eram cartas de amor. Aliás, tem um filme que eu gosto, que eu Nunca Te Vi, Sempre Te Amei, né? Ah, então, é lindo esse filme, eu também assisti, é muito lindo. Então, assim, eu crio uma imagem, um simbolismo. A diferença é que agora eu tenho a conexão, que eu posso te ver, né? Então, a facilidade aí de ter uma videoconferência. Eu talvez não tenha o toque, mas aí, na questão amorosa, eu talvez não precisa ter o toque para te amar. Certo. Né? Nunca te vi, sempre te amei. Então, não atrapalha, na opinião de vocês. Não, de maneira alguma. Mas daí não cria uma possibilidade maior, porque, por exemplo, eu vi um site esses dias, já é antigo isso, mas esses dias alguém comentou aqui sobre isso, de um site onde as pessoas só podem se relacionar se elas forem casadas, mas casadas com outra pessoa. Então elas se encontram, uma mulher casada com um homem casado, para serem, vamos dizer assim, amantes, para terem uma aventura. Swing virtual. Isso é uma coisa que as pessoas... Parece que as coisas são tão erradas nesse mundo que tudo fica normal, né? Eu acho meio perigoso isso, na verdade. Você acha que essa facilidade dessa troca mesmo do amor líquido acaba causando um distanciamento e uma impossibilidade de um relacionamento seguro? Isso porque a internet facilita demais, Paulo? Talvez aí a gente está entrando num outro rumo, que é a gente se deparar com um mundo de possibilidades. E que não é porque a gente está num mundo de possibilidades que a gente precisa usufruir conhecer todas as possibilidades. Isso, né? Mas o mundo ele é um mundo de possibilidades. E aí essa sua fala me fez lembrar que antes essas possibilidades estavam apenas disponíveis aos homens, né? Então hoje a gente tem as disponibilidades também às mulheres. Então as oportunidades, né? Então a gente tem um mundo de possibilidades também disponível às mulheres, né? E a gente tem também a questão de relacionamento de pais e filhos, que por mais que se fale, a nossa realidade é de um número cada vez maior de pessoas envolvidas com drogas. Isso não sei se pela acessibilidade ou por essa ansiedade e a frustração. Sim. Que você não sabe o que você quer, e os adolescentes têm muito mais coisas que nós tínhamos, então na verdade não tem muito pelo que lutar. A impressão que se dá é essa. Vocês acham que isso também é uma maneira que se pode, com todas as mudanças deste ano, se pode reverter também? Ou é preciso que os pais tenham uma mudança de comportamento daqui para frente também, diante dessas facilidades todas, até no que diz respeito ao uso de drogas? Eu acho que o sistema todo deve se repensar, não só os pais, não só a família. Mas a família, a escola, é poder público, é política pública, é saúde, é educação. Todo mundo se repensar, porque assim, eu estava discutindo, inclusive, outro dia com uma médica que trabalha com usuários, e é muito diferente você falar do uso de droga dos anos 80 e 90 para você falar agora, porque, de novo, vem o acesso. É muito mais fácil encontrar quem vende, aonde... Que é um perigo isso, né, na verdade, né, Luiz? Mas é a questão do consumo, né? A sociedade toda está muito mais consumista, então eu preciso atender de uma certa forma.
ou drogas lícitas ou ilícitas. Não vamos só colocar a questão... Não, estamos falando de álcool também, de tudo Isso, que também faz a mal. droga e que dentro também de casa, É. né? Então está muito mais fácil, né? Sair, comprar, então é todo um sistema que precisa se refazer, né? Porque está tudo muito fácil de ser consumido. A informação da internet está tudo disponível, é um clique, né? Da mesma forma é a droga. Então é repensar a questão do indivíduo na sociedade. Para tentar fazer ficar menos pior. Menos pior. Ô Fred, o perfil dos novos, dos recém-formados e dos adolescentes já passando para a fase adulta mesmo, de trabalho, economicamente ativa, também está mudando? Esse ano você acha que vai ser mais abrangente ou pode ser pior, na verdade? Também por esse excesso de informação, mas informação superficial demais, sem aquela vontade de crescer, sem aquela perspectiva de crescimento. Keila, a gente tem um movimento que é bastante interessante no mercado, que cada vez mais jovens, e aí quando eu falo jovens, eu estou falando aí de 23, 25, 26 anos, eles estão ocupando os cargos de liderança. Então, muitas vezes, você tem gerentes, né, porque é uma geração que tem totalmente habilidade para lidar com a tecnologia e está gerenciando, às vezes, pessoas muito mais velhas. Só que a questão é o preparo emocional para isso. Né? Que ainda não tem. Que ainda não tem, que ele vai adquirindo de acordo com as experiências da vida, com as experiências que ele vai passando por empresas e por situações. Então, hoje a gente tem, por exemplo, os perfis profissionais dessa geração têm baixa resiliência, então se eles não gostam, muitas vezes, do feedback ou de como a empresa... pega as coisas e vai embora. E pela questão do idioma, que geralmente tem um idioma desenvolvido, que é diferente da minha época, né, que a gente tinha aquelas aulas de inglês de vez em quando, ele tem muito domínio de tecnologia, então para ele se recolocar é fácil. Sem dúvida. Então esses jovens também no mercado de trabalho, eles vêm e aí as empresas têm que repensar, elas têm que fazer um outro movimento como manter, reter e até mesmo selecionar esses jovens. Então sim, impacta também. E também está tudo interligado, porque se você tem um movimento de pessoas, né, de jovens que estão com acessibilidade a drogas, a questão do consumo, a questão da falta de maturidade emocional, a falta de inteligência emocional para lidar com as situações, isso também vai impactar no trabalho, também vai impactar nas empresas e também vai impactar nos resultados. Então, não são todos, mas a gente já tem um movimento, é o chamado Geração Z, né? Que são os nascidos depois de 2000 para cá. Mas daí a gente tem também o povo que não amadurece nunca, né? Não tem a pessoa... Ele está falando de jovens que ainda estão nessa fase de amadurecimento e que, consequentemente, se forem bem orientados, podem passar por isso, sobreviverem e continuarem trabalhando e crescendo profissionalmente. Mas tem aquelas pessoas que não amadurecem nunca, não tem, Luiz? Tem. A gente costuma dizer que é a síndrome de Peter Pan. Ah, né? tá. Essa não é a Z, essa é a Peter Pan. E eu continuo achando que tudo é uma brincadeira, mesmo adulto, né? E curiosamente tem estudos que dizem assim, né? Quando que o homem se torna adulto? Homem ou homem de homem, mulher não, mulher? Homem. Certo. Então, é quando ele se casa, é quando ele atinge a maioridade, é quando ele sai da casa. Então, não tem uma referência desse adulto. Quando é que ele cresce? Quando é que, né, sair da casa dos meus pais, virei adulto? Não sei, eu posso continuar comendo na casa da minha mãe, lavando roupa, louça... Só vai dormir lá fora. Então, o que é esse adulto? E tem uns que continuam na brincadeira. E nós já falamos aqui, né? Essa geração canguru é pior ainda, porque assim, tá gostoso brincar na casa do papai e mamãe. Eu sou adulto, eu não deixei de crescer, mas eu não quero perder isso. A mordomia. De estar ali com a mamãe e o papai sempre. É mais fácil. E você acha que por conta de todas as mudanças que nós estamos vivendo, isso pode acelerar? Ou, na verdade, pode criar um desânimo maior que fala, quer saber, eu vou ficar assim mesmo? Mesmo depois de velho. Então, existe um certo comodismo nisso, porque eu acabo não enfrentando tantos desafios do mundo, né? Mas eu também tenho que pensar que os pais não deixam sair. Tem dois lados. Não é porque eu não saio, porque eu não quero. Fica aqui, você vai morar sozinho. Pra quê? Pra quê? E aí é um dado que eu até queria complementar aqui. Lógico. A gente não só tem pessoas que querem se relacionar. Hoje a gente tem um grupo de pessoas que estão bem sozinhas. Bem de verdade, feliz. Não é para fazer médias, estão bem. Não, feliz, inclusive de sair para... Eu vou para um restaurante sozinho porque está gostoso, porque eu me amo. Eu não preciso... A outra companhia talvez não vá ser tão legal assim. Não é muito louco isso não, Paulo? Porque todo mundo precisa de alguém, não precisa?
O fato de não precisar não é uma certa frustração Volta- passada? Voltando no assunto tecnologia, internet, né? Você tem todo mundo na palma da mão, né? Então, o que o Luiz comenta, acho que não é algo que nos assusta, né? A gente está ali, de repente, sem uma companhia do lado, como a gente está aqui, né? Todos à mesa, né? Mas você tem ali, na palma da mão, Tudo que você precisa, vamos dizer assim. E é um clique, você tem, de repente, você tira a foto do prato, né? Sabe que você está ali, né? Aí você, mesmo não estando de corpo presente com as pessoas ali, você está conectado com o mundo, na palma da mão. Então, às vezes, é interessante, né? O estar sozinho e estar bem. Né? Nossa, mas não casou até agora, não está namorando ninguém? Não. E tem algum problema? Não, está bem. Está se sentindo bem. Estar bem, né? Não se sente sozinho, pode estar naquele momento sem alguém, né? Ou sem definitivamente se relacionar com alguém. Né? Mas está ali, com a palma, na palma da mão tem um mundo de possibilidades e conexões, né? Que pode ser feito naquele momento ou não. E o fato de nós passarmos por muitas adversidades, assim, principalmente financeiras no país, isso causa uma certa imaturidade também, um desânimo, porque às vezes a gente conversa com as pessoas mais jovens, até fiz debates da mesa aqui com pais, falando sobre isso, que eles não têm uma perspectiva do tipo, tenho 16 anos e eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Não tem, eles têm aquela coisa, esse país não vai para frente mesmo, os que querem fazer alguma coisa querem ir embora, nem sabem por quê, mas querem ir embora, também não sabem para onde. Mas não tem essa coisa de, talvez por isso o número maior de gente envolvida com drogas, porque se você não tem para onde ir, você está caminhando para quê, né? Parece que fica meio sem rumo, né? A gente vive numa sociedade que está viciada em gozar, né? O gozo no sentido daquilo que é bom, né? Então, aquilo que demanda tempo, né? Aquilo que demanda esforço, isso, né? É tudo muito líquido, muito rápido, né? Então, assim, se não está dando certo aqui, pula para outra, né? Se não está dando certo aqui e não dá para pular para outra, então pega alguma coisa para se anestesiar. Então, o consumo também de drogas, o consumo de álcool, de medicamentos, né? Nunca foi tão grande. Né? Então, isso tem aumentado muito, né? As maneiras pelas quais a gente utiliza para atenuar esse impacto que a gente sente do mundo externo. Entendi. Né? Nunca o mundo externo foi tão ameaçador para a espécie humana como é hoje. Por incrível que pareça, até contraditório. A gente vive num mundo hoje onde a gente tem a tecnologia ao nosso favor, a gente tem tudo à nossa disposição, mas, ao mesmo tempo, é um mundo que assusta muitas pessoas. E a gente tem a gente contra nós mesmos, na verdade, né? Muito bem. Que é o que vai acontecer. Uma coisa que eu acho também, a tendência é piorar. Nós estamos tentando mostrar para você o que pode ficar melhor, mas você só vai identificar o melhor se você conseguir eliminar o que é pior. Isso. Esse negócio da internet também, falando das redes sociais, é um desespero por esse negócio. A pessoa compra a gente para seguir, quer dizer, você vive de uma aparência. Você não é tão seguido, você não é tão curtido, mas você tem que comprar aquilo para mostrar que você está bem. Isso. Então é aquela coisa de você querer viver nessa ilusão, né, Luiz? De novo, é o querer ter e não ser. Existem alguns estudos, né, que assim, casais felizes não postam fotos. Quem de fato está feliz. Não precisa, eu não né? preciso, porque eu estou Precisa bem. de autoafirmação. Eu estou bem. Contar o número de likes, o número de visitas. Então, assim, nossa, eu tenho visibilidade, né? Então, eu preciso fazer parte deste mundo. Tem uma série aí, inclusive, que ela trata muito bem isso, né? Eu sou avaliado pelo número de likes que eu tenho. E isso diz o quanto, se eu posso comprar casa, se eu posso frequentar o clube, é o quanto eu pertenço a essa sociedade. Só que essa sociedade não é mais a família, não é mais o bairro, não é mais o clube. É gente que você nem conhece. É o mundo. É o mundo, porque está muito fácil o acesso. Então eu tenho que pertencer. Até porque eu vendo muito uma imagem dos 15 segundos de fama, não é mais 15 minutos. São Não, 15 minutos já não dá mais. Não, é muito tempo. Já é uma vida. Muito tempo. Então, os 15 segundos eu preciso pertencer a determinado grupo, a determinada sociedade. Eu tenho que ostentar, né? A gente vê muito essa garotada fazendo isso, sai, tirar foto, ostentação e tal. Eu estou pertencendo do mundo que às vezes nem é o meu, né? Mas eu estou ali. Mas eu quero fingir que estou pertencendo. Naqueles 15 segundos. Para finalizar, Fred, qual é a tua orientação para esse ano? Qual é a... Eu sei que não existe um caminho para a gente falar, não, esse caminho é para você ser feliz. Mas pelo menos para você começar a caminhar no sentido de encontrar essa realização profissional, que também é importante. Vou pegar um gancho dos pais, que eu acho que tem um papel
fundamental nesse processo dos jovens. Então, pais que estiverem assistindo, por favor, estimulem o seu filho a ter uma atitude diferente e não ao pessimismo. Porque o pessimismo ele bloqueia possibilidades, você não consegue enxergar. E de forma prática, foi o que eu falei no início do nosso bate-papo, foi a questão da ação, do movimento. Então, literalmente, se eu estou prestes a me formar, eu vou buscar, então, cursos ou vou tentar entender a área que eu estou para eu começar a direcionar a minha carreira. Certo. A gente não tem o costume de planejar para onde a gente quer ir. E se você está empregado, manter aí o seu emprego de uma forma, tentando entender qual é a tendência que está pairando aí no seu mercado, também se atualizar. Então, vai ser um ano que a gente vai buscar bastante atualização, especialmente quem tem vínculo com tecnologia, vai ter que estar se atualizando. E para quem está desempregado, é aquele caminho do currículo, da entrevista, das redes sociais, do network, de treinar a entrevista, se movimentar. Essas aí são as dicas. Ô, Paulo, quais são as dicas para, primeiro, encontrar alguém que se você possa pensar em chegar aos 25 anos? De casado? De casado. Sou uma pessoa otimista. Não quero que você dê o caminho das pedras para você começar, ter o começo, o meio e não ter o fim. O fim da interrupção, mas o fim feliz. Juntos, para sempre. Então, já que a gente falou da questão da Não me liquidez... desanime, hein, Paulo, seja otimista. Não, fique tranquila, eu vou me esforçar. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para você, de repente, romper com aquilo que está todo mundo buscando e vivendo, né? Então tem que ter coragem. Não é muito fácil falar que está casado há 25 anos. Pelo contrário. Né? É exatamente a contramão. Isso, você está remando contra a maré. Né? Então, assim, a gente está falando de algo que não pertence a esse momento presente. Ao contrário, é como se eu fosse old fashion. Né? Então, assim, eu estou no passado. Né? Vivo num mundo líquido, mas estou há 25 anos casado. Né? Então, coragem para enfrentar, se assim você acha que tem que ser, enfrentar a possibilidade de se iludir, né? E aí eu gosto de falar da questão do iludir, porque a gente se ilude também com esse movimento moderno, Lógico, ou pós-moderno, né? A gente se ilude e acha que tem que viver isso. Cria a sua ilusão, eu criei a minha, deu certo. E aí, Luiz, o que você acha, de um modo geral, para a gente encerrar também? Como é que eu junto todas as crises emocionais e profissionais e não acabo com o relacionamento também dentro da minha família, descontando isso, dando mau exemplo para o meu filho e também destratando os pais? A gente tem esse lado oposto, inverso também. Ficou mais fácil para você. Ficou mais difícil, eu diria, né? Você, só pegando a tua última fala, infelizmente eu desconto a minha frustração em quem é mais próximo e quem eu digo que amo. Não tem jeito, é impressionante isso. E eu questiono que amor é esse. Então eu vou começar aí agora. Resgata esse amor. E tem uma coisa que todo mundo busca, que é o amor incondicional, né? Esse amor hipotético que a gente fala, né? Então, assim, é eu te amar por ser quem você é, independente do que ou quem você é, né? Te aceitar assim como eu quero que você me aceite, sem impor e sem modificar. Então, perspectiva para 2019, né? O que eu espero? Um auto-reconhecimento. O que eu posso, o que eu dou, o que eu não dou, o que eu quero, como eu quero, e negociar isso o tempo todo. Eu não estou sozinho, eu tenho uma relação, ou quero construir uma relação para me iludir, né? Eu costumo dizer, eu gosto de mentiras sinceras, né? Então vamos nessas mentiras, vamos criar, mas não para mentir, certo, mas para criar essa ilusão de que eu posso ser feliz porque é isso que eu busco. Olha, eu vou pegar o gancho do Luiz para encerrar, porque tem uma coisa muito importante. Se você não sabe o que você procura, você nunca vai ver o que você encontra. Essa é uma realidade. Isso serve para todos os relacionamentos. Isso serve para trabalho, para a tua relação dentro da tua casa. E é uma coisa importante também que eles falaram, é isso de você aprender a amar as pessoas e a enfrentar as situações, mesmo aquela que você ainda não está vendo. Porque isso, quando você consegue fazer isso, no que diz respeito ao relacionamento, a você manter um relacionamento, mesmo quando você muitas vezes não está vendo a perspectiva, porque ainda não aconteceu, você está vivendo aquilo naquele momento, mas você deduzir que pode dar, certo? Ou seja, você não está vendo se vai dar ou não, mas continuar. Você deduzir que você vai arrumar um emprego, por isso você está buscando, porque a partir do momento que você achar que você não vai conseguir, você vai estacionar. Isso, de uma forma bíblica, significa você ter fé.
Porque a fé já fala, a fé é a certeza daquilo que você não está vendo. E isso confunde demais a gente, quando a gente não tem maturidade para entender que o fato de você não estar vendo não significa que não existe. Você não está vendo porque Deus não permitiu ainda que você vivesse aquilo e também porque você ainda não criou mecanismos para vivê-lo. Tem coisas que são preciso, mesmo o milagre, existe uma ação nossa. Deus só faz um milagre, é aquilo que você não tem como humanamente fazer. Como você, por exemplo, se curar de uma doença gravíssima, que você tem um atestado de morte, como um desemprego numa situação completamente adversa, numa idade diferenciada, ou com uma escolaridade menor, sendo que você busca algo maior, e como no teu dia a dia, como, por exemplo, imaginar que você pode conseguir fazer com que teu filho não experimente drogas. É difícil hoje, é quase um milagre, você não tem como saber o caminho das pedras, mas você tem que saber que algumas atitudes podem ou não minimizar essa possibilidade e maximizar a possibilidade de você viver o melhor. E isso é muito importante, porque quando você age dessa forma, você vai criando as situações para que fique menos pior. Ninguém aqui está achando que 2019 vai ser um mar de rosas, porque não vai. Até porque o mundo jaz no maligno e porque a tendência é piorar. A maneira como você enxerga a situação é que vai fazer com que você viva de uma maneira melhor e que as outras pessoas ao redor de você também. Então comece esse ano nessa perspectiva de que as coisas podem sim melhorar, porque tudo é possível quando você crê. Primeiro tenha fé em você, que você realmente pode passar pelas situações, que você pode sim nadar contra a maré e criar um relacionamento, porque o problema hoje é que as coisas erradas, elas são feitas por tanta gente que parece que o errado virou certo. O errado nunca vai deixar de ser errado e o certo não vai deixar de ser certo. Depende da tua capacidade de resiliência, como eles ensinaram para a gente, para passar pelos problemas e continuar caminhando até você atingir o seu objetivo, que é possível. A gente tem pessoas aqui que conseguiram. Por que a gente não vai conseguir também? Por isso que eles estão aqui para ajudar a gente. E que eles tenham te ajudado hoje, como me ajudaram também. Que você comece realmente este ano debaixo da bênção de Deus mesmo, que é você acreditar. E acreditar em você também, que você pode.